Para a aula de hoje, nós vamos ver um assunto bastante interessante, que é a parte de cotagem de desenho. Nós já vimos a parte de escala, voltaremos a ver novamente como reforço, fiquem tranquilos, mas vamos ver como é que a gente vai colocar os valores nos desenhos. Não se preocupem que os desenhos que aparecem são desenhos de desenho técnico mecânico, porém, o princípio da cotagem é o mesmo. Mais à frente eu vou dar detalhes e também o professor de desenho arquitetônico e o professor de desenho universal, detalhes que cabem única e exclusivamente ao desenho arquitetônico, tá bom? Mas é importante a gente ler a norma, estudar a norma e aplicar. Como eu costumo falar, decorar não há necessidade de decorar, né? Porém, é imperativo, né, que a gente conheça e saiba aonde vai procurar a informação quando precisar, tá certo? Então hoje nós vamos ver a cotagem em desenho técnico, né? A tal NBR 10126. Mais uma vez, né? A NBR, a norma, tem força de lei? Não tem força de lei. Porém, se tiver fora, ou acontecer alguma coisa fora do normal, vão verificar se foi o uso adequado da norma, né? Usando dentro da norma é uma questão de segurança maior. Na parte de desenho tem muito padrão, muita coisa, dá para mudar bastante coisa. Vocês vão ver que a norma, o pessoal não segue rigorosamente a norma, porém dá para entender bem como ela funciona, tá ok? Essa norma que eu tenho é de 1987, como vocês podem ver, né? Não é autorizado a fazer cópia, a reproduzir, né? Porque trata-se de NBR, uma entidade privada, e isso é questão de domínio intelectual, tá bom? Bom, na norma, o que é importante a gente ver na norma é quais são, né? O objetivo da norma, certo? Qual é o objetivo da norma? Quais são as documentações complementares, definição da norma, tá certo? Indicações especiais e etc. Tá bom? Beleza? Então, olha lá, esse aqui, por exemplo, né? Essa questão da cotação. A norma fixa, princípio geral de cotagem, a serem aplicados em todos os desenhos técnicos. E o desenho arquitetônico é uma modalidade de desenho técnico mais sofisticado, com mais informação, ok? Mas é o comecinho, né? Eu chamo assim, é a parte pedagógica, né? Existem outras normas que a gente vai ver no futuro. Aí diz quais são os documentos complementares, como a NBR 8402, são os caracteres da escrita, que eu já recomendei na sala de aula, que não adianta inventar, tem que usar aquele caractere bem simples, bem parecido com a norma. A 10067, que é a representação plana, né? São as projeções ortográficas do desenho, tá certo? Então, essa é a parte frontal dessa norma e da maioria das normas, né? Vem assim, com essa características. E aqui fala, né, das definições da norma, né? Seus efeitos, né? Cotagem, a representação gráfica no desenho, da característica do elemento através de linhas, símbolos, notas e valores numéricos na unidade de medida. Ninguém vai pegar um escalímetro ou uma régua graduada e medir na planta ou no desenho qual é a medida que vai executar. Absolutamente, né? Não é assim que se faz. O desenho tem que contemplar todas as necessidades para o executivo, né? Todas as necessidades para conclusão da obra, tá bom? Bom, eu aqui tenho alguns exemplos, percebe? E eu vou mostrar alguns detalhes para vocês, tá bom?
característica, por exemplo, olha, o valor vem entre, né, as linhas de chamada, né, mas que eu vou ver com bastante detalhes com vocês. Eventualmente, não só aqui no desenho, nesse desenho dessa peça mecânica, né, mas, eventualmente, os desenhos podem vir com a dimensão, e além da dimensão, pode vir também com a tolerância, né? A tolerância que essa dimensão exige, tá certo? Ó, exige, né? Aqui são 5 milésimos, né? Aqui são 5 centésimos, aqui é 1. Na construção civil são valores maiores, não são tão justos quanto esses, mas eventualmente pode vir também a tolerância de construção ou fabricação, tá bem? Então, eu vou pegar um exemplo, tá? Algumas maneiras de você representar a cota, isso aqui eu vou explicar para vocês, né? Esses detalhes da cota. Normalmente as cotas vêm com essa configuração que a gente está vendo aqui embaixo, tá certo? Ou seja, nós vamos ver que isso aqui chama-se linha de cota, e o valor vem sobre a linha de cota, não é? Mas eventualmente eu posso ter também, isso acontece bastante na construção civil, uma referência, né? Uma referência, e a partir dessa referência, eu posso dar as medidas referente, né, a essa posição inicial, tá bom? Nós vamos ver alguma coisa parecida também, não nos preocupemos, pelo menos não nessa fase, mas o que é importante é, se você não conseguir a norma, ir na biblioteca, dar uma estudada, uma lida geral na norma, que ela tem muito mais informações do que nós vamos poder falar em sala de aula, tá bem? Veja, né, esse desenho, por exemplo, eu tenho só metade da peça desenhada, porque aqui diz que é um diâmetro de 400 milímetros, né? Ou seja, então eu tenho a mesma parte do outro lado. Porém, como ela é simétrica, achou-se por bem desenhar, né, apenas um lado. Isso é permitido, tá ok? As linhas, veja, a dimensão pode eventualmente também vir no centro da linha de cota, né? Pode, depende de estética, né? Tá certo? Ou, como nesse caso, sobre a linha, né? Sobre a linha, né? Tá bom? Que é o mais usual, beleza? O R, nesse caso, indica que essa dimensão R refere-se ao raio, né, da peça, tá bom? E esse símbolo φ, significa que é a dimensão diametral. Né? O diâmetro, que é a maior corda possível em uma circunferência. Tá bem? Vamos continuar mais para frente, então mais uma olhadinha na norma, né? Vocês podem ver que as linhas de chamada, elas raramente se cruzam. Linha de cota jamais se cruza. E a linha de chamada, muito raramente. Nesse caso, há um cruzamento, mas que não interfere na leitura, né? As dimensões precisam estar sempre fora do desenho, né? Não dentro do desenho, fora do desenho. Veja, e depende da construção, é a mesma peça, eu tenho duas maneiras de indicar a cotagem dessa peça. Através de uma referência, né, de uma cota zero, né, através de uma referência de uma cota zero, tá certo? Olha, tem uma cota zero,
E a partir dessa cota 0, né, eu tenho as medidas todas a partir dessa cota, tá vendo? 150 a partir de 0, 420 a partir de 0, 640 a partir de 0. Compreenderam? Desenho de diâmetros poderiam ser colunas circulares, né? Mas nesse caso são furos, não são colunas, tá certo? E as posições desses furos, como você pode ver aqui, olha, simplifica bastante a cotagem. Na verdade, essa cotagem indica a posição, porque nós temos dois tipos de cotagem, né? Uma cota de dimensão e uma cota de dimensão, tá certo? Uma cota de dimensão que são essas daqui, né? Que é a dimensão do furo, tá certo? Né? Dimensão. E podemos ter ainda a cota de posição ou referência. Posição ou referência, que são essas cotas aqui, ó, que seria 20 a partir do 0, 60 a partir do 0, 100 a partir do 0, 140 a partir do 0, 180 a partir do 0 e 200 a partir do 0. Então, cota de posição. Eu posso ter cota de dimensão e cota de posição. Eu vou, olha, você tem que fazer uma broca para fazer a fundação da casa. Uma broca com diâmetro de 30 centímetros. Ah, beleza. Mas aonde? Ah, tantos metros da referência 0, do início da construção, né, para a direita e tantos para a esquerda. Então, a dimensão da broca é 30 e a posição é essa da referência, né, 1,5 m para a direita, 2 metros para a esquerda, ou a partir de duas referências fixas quaisquer. Tá bom? As cotas, quando é um desenho muito complexo, pode vir também em forma de tabela, né? Esboço, né? Um desenho, né? Da onde vão, né? Essas peças, furos, sei lá o que for, né? 1, 2, 3, 4, 5, e uma tabela dizendo quais são as possíveis dimensões, né, desses furos, né? E referente à distância, porque aqui eu vou ter aqui vai ser a referência 0, percebe não? Um deslocamento x e um deslocamento y, o deslocamento x indicado nessa primeira coluna, o deslocamento y, né, vertical indicado nessa coluna, tá bom? E a dimensão do furo. Como é que a gente vai ler isso daqui? Por exemplo, vamos pegar o furo número 4, né? O furo número 4 está a 60 unidades de medida na horizontal, né? O furo número 4, 60 nessa direção. Então, essa dimensão tem 60 unidades, milímetros, metros, centímetros, não sei, percebe? 60 para cima a partir do 0 também. Então, a partir daqui, ele também tem 60, essa cota vale 60, percebe? E a sua dimensão, 13,5 unidades de medida, 13 centímetros e meio, não sei, essa é uma referência. Pode ser assim também? Pode ser assim também. Isso deixa o desenho mais limpo, né? Vocês vão ver, aprender a fazer isso daqui quando vocês estiverem trabalhando com a parte estrutural. Vão vir muitas tabelas como essa quando vocês estiverem trabalhando com estrutura, né? Estrutura de concreto armado, estrutura em aço. Vocês vão ver isso com bastante propriedade e mais oportuno na ocasião, tá bom? Uma outra coisa, por exemplo, seriam a definição dos limites de cota, por exemplo, de um terreno, né? De cota de um terreno, certo? Que eu vou ter uma determinada posição, né? Referente a um zero absoluto, né? Um deles, tá certo? E os deslocamentos, né? O par, tá certo?
Então, 20 à direita, né? E 60 para cima, 70 à direita, 80 para cima, 10 à direita. Então, são referências, por exemplo, em topografia. Vocês vão aprender alguma coisa semelhante a isso daqui. Tá bem? Bom, tem mais coisa, mas eu vou fazer um exemplo com vocês agora. Tá bom? Muito bem. Aqui nós temos o desenho de uma peça, e nós vamos desenhar essa peça e fazer a sua cotagem, né? É uma peça que ela tem 40 de largura, ela tem 60 de profundidade, se não me falha a memória, ela tem 35 de altura, né? E ela tem 15 nessa base aqui, tá bom? Bom, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa que eu tenho que fazer é estipular na minha folha de desenho, né, os limites, né, de largura, né, de profundidade, largura e altura. Não sei. Então, o que eu fiz aqui? Né? Com o uso do lápis, né, do lápis 2H, que ele é mais duro, né? Ele é mais duro, tá certo? É um cinza claro, tá certo? Eu desenhei as linhas auxiliares, né? Linhas auxiliares. Linhas auxiliares. São essas linhas que vocês estão vendo em cinza, né? O que eu defini aqui? Aqui eu defini a altura, né? A altura, né? Do nosso objeto. Daqui, aqui, eu defini a largura do objeto, tá? E veja, na verdade, aqui eu tenho a profundidade, né? Porque esse seria a largura. Ou se você considerar esse aqui com profundidade, essas duas medidas aqui, né, serão iguais, né? Essa medida e essa medida são iguais. Por quê? Eu olhando de lado, ela tem uma profundidade, né? Eu olhando por cima, ela tem uma profundidade, né? Eu olhando ela por cima, ela tem uma determinada largura, tá certo? E olhando ela de frente, ela também tem uma determinada largura. Então, eu construo essas linhas auxiliares que vão ser a referência, né, do nosso desenho. Sempre com lápis um pouco mais duro, sem fazer pressão no desenho, tá? Sem pressão, para não marcar, sem pressão para não marcar a folha. Então, agora, o que eu fiz, tá certo? Sobre aquela linha auxiliar que existia, eu passei o lápis. Agora sim, agora eu usei um lápis, o 2B, que é um lápis mais escuro, né? Próprio para a gente fazer esses contorno, né? Próprio fazer o contorno do desenho.
Então, eu peguei o lápis 2B e sobre aquela linha que já estava lá, fiz o meu reforço dessa linha, né? Tá certo? Tá? Eu estou remontando aqui para mostrar, então, quando você for fazer essa linha, já faça essa e assim sucessivamente. Repare que eu não apago as linhas ficam, né? Quando estivermos usando o desenho assistido, é só dar a instrução de que você não quer que imprima essas linhas, ok? E agora vamos passar à cotagem, né? Para a cotagem, eu vou usar um lápis fino e escuro, tá bom? Uma linha mais escura. Ou lápis 2B muito bem apontado. Linha de chamada. Então, a partir daqui, né, até uma determinada altura, a partir daqui até uma determinada altura, a partir daqui até uma determinada altura. Vamos fazer ainda, marcar. Portanto, nós construímos o que chamamos de as linhas de chamada, né? Tá bom? Limita o início e o fim de uma medição. E agora eu vou colocar entre elas as linhas de cota, onde efetivamente nós vamos colocar de cotar a peça toda ou cotar a peça até uma parte e depois cotar essa cabeça. Eu que eu vou fazer, olha, eu vou cotar daqui até essa parte, que vai dar a dimensão desse espaço. Então vejo, aqui eu vou indicar a distância desse espaço e aqui eu vou indicar a distância desse espaço aqui, tá bem? A largura da peça e aonde está isso aqui. Bom, antecipadamente já sabia que seria bem na metade, né? A peça tem 40, então aqui vai ter 20 e 20. Eu vou procurar colocar a linha de chamada na mesma altura dessa linha aqui. Ok, então descrevi algumas coisas importantes. A dimensão, a profundidade, na verdade, né? E aonde está esse encontro dessas duas superfícies, tá certo?
Não basta ainda, né? Qual é a altura e qual é a altura dessa base? Nós vamos marcar aqui nessa condição aqui, ó. A altura daqui até aqui. E a altura da base. Tá lá. Entenderam ou não? Como essa peça ela é simétrica, somando essas duas medidas daria a largura dela. E essa largura da peça é igual a essa dimensão. Portanto, né, essa dimensão para nós não vai ser importante, porque ela vai ter essa largura exatamente igual a essa largura exatamente igual a essa. O que é importante é que o desenho tenha a quantidade de informação suficiente para a sua execução. Não mais do que isso, não adianta ter mais, tá certo? E agora é colocar as medidas. Colocar as medidas. Tá bom? As medidas vão sobre a linha, né? sobre essas linhas, sem tocá-las. Né? Então vou colocar. Então vejam, eu tenho a peça totalmente cotada, né? E é o suficiente para poder construir. Né? O que tem que prestar atenção é de não colocar dimensões redundantes. Por exemplo, né? Não adianta eu colocar a medida aqui, olha, né? Dessa largura. Essa largura vai ser 40. Essa medida de 40 já está definida aqui, ó. Então, não tem por que dobrar essa medida. Né? Uma outra coisa, né? Não tem por que eu colocar, por exemplo, medida. Não tem, por exemplo, colocar a medida aqui, né? O comprimento total dela, que seria 60, né? Se eu já tenho aqui, olha, então é redundante, tá certo? A gente evita de fazer isso, né? Aliás, não se pode fazer isso no desenho, né? No desenho arquitetônico, no desenho técnico, seja lá como for. Percebe, não? Então veja, eu tenho aqui as cotas suficientes, né? Tá, mas eu não poderia marcar esse ângulo aqui? Poderia, né? Porém, esse ângulo, ele é consequência da altura, né? Eu tenho 20 por 20, então, na verdade, esse ângulo aqui, como eu tenho 20 e 20 de altura aqui, né? 20 por 20, esse ângulo tem 45. Também é redundante, né? Eu poderia ter colocado uma das dimensões e o ângulo, mas não necessariamente ambos, tá certo? Ambos, tá? Então veja, essa é uma das recomendações. Eu vou fazer outros vídeos com outras recomendações, tá bem? Então vamos lá, vamos encerrar esse e começar um outro.